Glórias a Deus, santo é o Senhor nosso Deus, maravilhoso, glorioso é o Senhor nosso Deus. Lindo louvor da igreja, né? Lindo. É por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É por isso que nós temos que estar sempre, constantemente louvando a Deus, aonde quer que estejamos, em casa, no trabalho, no carro, né, na escola. Se tem algum lugar que não dá para soltar a voz, mas na mente, põe no coração e deixa Deus falar e deixa Deus usar, porque Ele habita no meio dos louvores. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu quero chamar, nós temos aula com as crianças hoje. Quem é que vai dar aula hoje? Já está lá? Vem as nossas crianças aqui, queremos orar por elas. Glórias a Deus. Ué, cadê as nossas crianças? Pais, deixar os filhos em casa, por quê, pais? Tem que trazer os pequeninos, né, para aprender um pouquinho mais do Senhor. Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos, querida igreja. Senhor, aqui está parte dos pequeninos desta igreja, que irão ali para a salinha aprender um pouquinho mais de Ti nesta noite. Pedimos que o Senhor venha usar a professora de uma forma maravilhosa. Sabemos que ela orou e se preparou, está pronto para este momento. Abra os coraçõezinhos desses pequenos, Senhor, para que a palavra penetre, para que a palavra fique guardada, Senhor, para que elas cresçam Te conhecendo cada dia mais, Senhor. E a Tua palavra mesmo diz: ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Aqui está parte, Senhor, da igreja de amanhã. Cuida dos nossos pequenos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pastor Marcos, estou perdido. O senhor pega o microfone aqui, eu vou pegar a minha Bíblia, vou embora, porque o pregador não veio. E eu desafiei na minha oração. E agora, o que eu faço? Alguma coisa houve, a gente está estranhando, porque eu não recebi nenhuma informação dele de algum empecilho, e aí... Oi? Ele não mandou nada. Eu creio que alguma coisa no caminho o pastor deve estar, né? Meu desafio ainda fica... Oi? Meu desafio ainda fica com ele. Fica... na minha fé, na minha confiança de que Ele virá. Glórias a Deus, louvado seja o Teu nome. Manda lá para ele. Glórias a Deus. Eu presumo que ele vai falar da primeira carta hoje, né? Que é a carta de Éfeso, né? Uma igreja que o Senhor falou tão bem, tantas coisas boas da igreja de Éfeso. Eu tenho certeza que tem muita coisa para nós aprendermos. Só que esta igreja, ela teve só uma coisinha, e aquela coisinha que ela teve, o Senhor não perdoou, né? Impressionante. Quer dizer, ele não é que ele não perdoou, ele chamou a atenção e deu um puxão de orelha forte, né? Ele diz na igreja, no capítulo 2 de Apocalipse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 catistais de ouro. Eu sei as tuas obras, olha só, e o teu trabalho, e a tua paciência. Só elogio esta igreja.
e que não pode sofrer os maus, e que pusesse as provas que dizem ser apóstolos e o não são. E quantos hoje tem por aí dizendo que são pastores, apóstolos e não são, né? E tu os achaste mentirosos, olha que igreja, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Que coisa linda, que elogios maravilhosos que Deus traz à igreja de Éfeso, quando Jesus falou para João lá na ilha de Pátimos. Parece que não tinha nada nessa igreja, uma beleza desta igreja, né? Um exemplo do que seria o retrato da igreja de hoje, deveria ser, né? Mas olha que ele fala no verso 4: tenho porém contra ti uma coisinha teve nessa igreja, que deixaste o teu primeiro amor. Tantos elogios, e uma coisinha o Senhor foi lá, pegou, e ele deu uma cajadada. Olha o que ele diz no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal é a luz. Você sabe que a igreja, ela nasceu ali em Jerusalém, e depois, com a perseguição, o foco da igreja foi em Laodiceia, e continuando a perseguição, o foco da igreja foi justamente em Éfeso. Sabiam disso? Justamente aqui foi o foco, o grande avivamento, a grande concentração de evangélicos, de crentes salvos, remidos, e foi lá que Paulo passou. João, o próprio João que recebeu essas cartas, foi pastor na igreja de Éfeso. Então ali era o foco da igreja. Dali começaram a sair os apóstolos, os missionários, né? Começou em Jerusalém, foi para Laodiceia e foi cair em Éfeso, já fora do reduto dos judeus, mas lá estava a igreja postada para a glória do Senhor. E o evangelho cresceu, e o primeiro amor, quando nós vimos muitas vezes nos cristãos, é lindo, né? Quando a pessoa converte-se ao Senhor e tem aquele primeiro amor, aquele primeiro passo, e tudo é maravilha, tudo é lindo, tudo é gostoso. E o tempo passa, parece que há um esfriamento, parece que há alguma coisa, e o Senhor lembrou, né? Olha, tantas coisas, você provou, pôs à prova aqueles que não eram apóstolos, diziam que eram falsos profetas, falsos ensinadores. Você provou, você pôs à prova, e você viu que eram mentirosos. Pastor, que coisa linda dessa igreja, que coisa maravilhosa, dos elogios de Deus para com essa igreja. Será que Deus pode elogiar alguma coisa da minha e da tua vida? Será que nós temos alguma coisa para Deus olhar para nós? Lembra-te quando te converteste? Lembra, pastor Marcos, de onde eu tirei? Lavando pastel lá na Sarjeta, tomando tiro na cabeça. Lembra, pastor Peter, daquelas situações? Lembra, Carlão, você era o caveirinha, lembra? Lembra, João, dos teus erros lá, de onde eu tirei, aonde eu coloquei. E os elogios são lindos, maravilhosos, né? E que o Senhor não venha achar em nós um defeito, como Ele achou na igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. E aí Ele dá um aperto. Te arrepende, te volta. O do primeiro amor. Aí eu estava lembrando hoje à tarde, aliás, eu separei isso aí para fazer a leitura oficial da igreja, assim, mas eu vou confrontar o pregador, ele vai falar sobre os Efésios, sobre a igreja de Éfeso, mas o meu desejo era ler isso, mesmo essa carta. Aí depois eu mudei para o Salmo 19, como li, e eu lembrava de uma coisa: o que é que faltava lá?
que é que faltou, que chamou a atenção do Senhor? O primeiro amor. E aí eu lembrei-me, eu já falei numa mensagem minha aqui, já falei na escola bíblica. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Ele pediu só uma coisa: obediência. Não toque naquela árvore, só isso, obediência. Não toque, não põe a mão. É só isso que Deus pediu. Tinha até a árvore da vida, lá no jardim do Éden, que o homem poderia comer e viver eternamente, mas o Senhor não proibiu o homem a comer aquela árvore. Ele disse: só a árvore da ciência do bem e do mal, nela não toques. Obediência. Veio o diabo, pegou 3 letrinhas, que eu acho que é prefixo, não sei, DS, colocou na frente dessa palavra, ficou desobediência. E pela desobediência, o homem foi expulso do jardim do Éden, a terra foi amaldiçoada, as mulheres com dores terás filhos, o homem do suor do teu rosto comerás o teu pão, a terra vai produzir espinhos e cardo. Deus amaldiçoou a terra por causa do erro do homem, desobediência. Mas Deus não aguentou, passou o tempo, Deus tentou restaurar o homem, buscar, depois trouxe leis e tantas coisas. Primeiro mandou o dilúvio, acabou com tudo, vamos recomeçar com a família de Noé, não adiantou, e muitas coisas. Aí até que um dia o Senhor resolveu mandar o seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a nós. Glórias a Deus, isso se chama amor, amor. E Deus demonstrou o seu amor por nós lá na cruz do Calvário, e está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Nós seríamos capazes de fazer algo por alguém, a ponto de dar o filho, entregar o filho para que morresse? Olha, pensa um pouquinho, o filho dele, por amor, o Senhor Jesus deixou a sua glória. Imagine como é o céu. O testemunho que eu falei da tia da minha esposa, ela contando, dizendo que não podia explicar a casa que ela viu, da beleza inexplicável. Tudo isso o Senhor tinha na sua glória, Ele deixou por amor a nós. Amor. Mas aí o diabo pegou as mesmas 3 letrinhas e colocou na frente do amor e ficou desamor. E o que é que a Bíblia diz? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor da igreja tem esfriado, amor ao Pai, amor ao reino de Deus. Queridos, eu estava conversando com minha esposa, nós conversamos bastante, afinal somos casal, né? Tem que conversar, né, Mara? Falar bastante, né? E a gente vê a diferença da igreja de hoje, porque antigamente as pessoas andavam na rua, as pessoas diziam assim, ó, é um crente que vai lá, é um crente, e todo mundo sabia, tinha as zombarias, né? Eu, por exemplo, lembro lá em Santa Catarina, quando eu passava na rua, o pessoal já começava, olha, vai um aleluia lá, olha o aleluia, e gritava na rua, né? Oh, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, gritava assim na rua, né? A gente abaixava a cabeça, mas nunca aquilo foi motivo para dizer, por que o meu pai não me leva para uma outra igreja, uma outra religião, onde não tem isso? Nunca foi motivo. Mas aonde a gente ia, a gente era visto, era conhecido, era entendido. É um cristão, é um aleluia. Será que o mundo pode dizer isso hoje de mim, de você, igreja? Qual é o testemunho que nós estamos dando do Senhor? Para a igreja de Éfeso, deixaste o primeiro amor, eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor, e o primeiro amor é verdade nas nossas vidas, é temor a Deus, é honra ao Senhor, honra a sua palavra, é viver os ensinos que o Senhor nos deixou, aleluia, glórias a Deus, porque
O primeiro amor, o amor não é só obra social. O amor que o Senhor fala é o amor à sua palavra, para viver a sua palavra. Eu posso fazer alguma coisa socialmente, mas se eu não amar a palavra de Deus, para que através disso almas venham aos pés do Senhor, nada resolverá. Amor ao Deus, amor à sua palavra, temor ao Senhor nosso Deus, crer que o Senhor é fiel à sua palavra, obedecer à sua palavra, viver a sua palavra, honrar a sua palavra, aleluia, glórias a Deus. Está escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Jamais, jamais. Deus não voltará atrás. Está escrito que a sua palavra não volta vazia, a palavra do Senhor é eterna. Por isso que muitas vezes nas minhas orações eu falo: Senhor, está escrito, glórias a Deus. Está escrito, está escrito. Hoje mesmo, de repente eu senti alguma coisa no meu coração assim, e às vezes quando eu sinto eu fico meio preocupado, vocês sabem, porque eu já tive 4 interferências no coração, entre elas uma cirurgia, mais 3 angioplastia, então a gente fica, como humano, fica preocupado. Eu pareço assim: Paizinho, foi o teu filho que disse: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele há de fazer. Então, Paizinho, em nome de Jesus, eu não aceito isso em mim. Glórias a Deus. E sabe o que eu disse ainda mais? Tem mais uma coisa, Paizinho. Ele disse que a palavra dele não passaria. Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas tem mais uma coisa, Paizinho. O Senhor assinou o dito dele. O Senhor assinou. Você lembra? Lá no Monte das Oliveiras, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, o teu filho, se transfigurou lá, o Senhor falou: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi, e eu estou ouvindo ele, e ele diz: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, ele há de fazer. Agora é contigo, problema teu. Daqui a pouco eu não estava sentindo mais nada, glórias a Deus. Essa palavra é linda. Obediência, amor à palavra de Deus. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Queridos, será que Deus tem alguma coisa contra nós? Será que alguma coisa está entristecendo o Espírito Santo que habita em nós? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Como é que é o meu viver? Aqui diante da igreja, é tudo natural, normal e bênção, né? Pastor Jonas é uma bênção. Será que Deus pode dizer isso de mim? Será que Ele pode dar esses testemunhos da minha vida, como Ele deu à igreja dos Efésios? Sei as tuas obras, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Olha, não pode sofrer, é porque ele não suporta o erro. A igreja não suportava o erro. Tu não pode sofrer os maus. Ela não estava aceitando aquilo que ela está vendo que não estava encaixando dentro das condições do Senhor, e puseste às provas os que se dizem apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Isso aí eu lembro. Falei aqui, eu acho que semana passada, falei com a minha família, nós estávamos discutindo alguma coisa no Zap com os meus irmãos, até mandei para eles isso aqui, o que está aqui na carta de 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha, João, um pouquinho antes de ir para a ilha de Pátimos, ele está escrevendo isso aqui, ele diz isso aqui: olha, já é a última hora, e o anticristo está vindo, e isso já tem 2000 anos, se aquela hora, naquele tempo era da última hora, imagine agora. Mas aí o verso 19, é terrível, ele diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Ele está dizendo que o anticristo,
Os servidores do anticristo saíram de nós. E hoje nós estamos vendo, né? A tristeza que nós estamos vendo na nossa nação. Pastores que arrebanharam multidões de mensagens poderosas, convincentes, de eloquência no seu pregar, no seu ministrar, que hoje tem a cara de pau dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Estavam conosco, saíram de nós. E Efésios, que aqui diz, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e encontraste e achaste mentirosos. Que não venha acusação dessa contra a igreja do Senhor nos dias de hoje, contra mim e você. Que Deus possa olhar para nós e dizer, você realmente é um servo fiel, em quem eu confio, em quem creio, em quem espero. Que nós pastores, obreiros, que nós líderes de departamento, que vocês ovelhas, sejamos homens e mulheres de Deus, porque Deus não brinca. Deus não brinca. Ele deu uma sentença. Ele primeiro disse, lembra-te, lembra de onde caíste, deixaste o teu primeiro amor. Ele dá uma oportunidade para os Efésios dizer, olha, pensa no teu erro, há um erro, há alguma coisa errada e que precisa ser corrigido, alguma coisa que precisa ser consertado. E quantas vezes buscamos ao Senhor, pedimos ao Senhor alguma coisa que necessitamos, estamos precisando de alguma situação, Senhor eu preciso, Senhor me ajuda, Senhor eu preciso de emprego, eu preciso terminar a faculdade, eu preciso pagar aquela dívida, eu preciso resolver isso, mas o Senhor está esperando nós nos corrigirmos, porque o Senhor não compactua com o erro. Há promessas na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porém elas são condicionais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentares, lá em Deuteronômio 28, que coisa linda, né? Abra um pouquinho, Deuteronômio 28. Olha só. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as ações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Senhor está falando de bênção, está dizendo que as bênçãos vão nos alcançar, mas se nós ouvirmos, se nós atentarmos para tudo que Ele está nos ensinando hoje. E aí Ele começa a falar, bendito serás na cidade, no campo, a tua entrada, saída, o teu celeiro, tudo será bendito, tudo será bênção nas nossas vidas. Glórias a Deus. Mas Ele não brinca, porque lá no verso 14, Ele termina assim, ó, e não te desvie de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, não te desvie, observe e vive e anda conforme esses preceitos, para andares após outros deuses para os servires. E o 15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos esses seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. É pesado. É pesado porque o Deus que nós servimos não é um Deus de brinquedo. O Deus que nós servimos, Deus não brinca. Deus não é criança. Ele é a palavra da verdade. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Hoje Ele é um Deus de amor. Hoje Ele é o nosso advogado. Mas chegará o dia que o Senhor será juiz. Eu acho que já contei aqui
Um camarada, duas crianças que brincavam juntos, sempre brincando, estudando na mesma escola. Foram ficando adolescentes e jovens, e um continuou o estudo e outro foi largando e deixando as coisas, e aí um foi para um lado, outro para o outro, e um acabou formando-se em advogado e advogava, e o outro se perdeu na vida, até que o dia que aquele se perdeu, ele matou uma pessoa e ele procurou o amigo dele. Amigo, eu preciso de ti, aconteceu assim, 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 me ajuda. E esse amigo dele, como advogado, o ajudou e ele conseguiu ser absorvido. Mas o tempo passou, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, corrige-te. E ele não fez isso, ele não observou e cometeu o segundo crime. E ele lembrou: eu tenho um advogado, amigo, ele já me defendeu uma vez, ele já me ajudou uma vez, ele vai me ajudar novamente. Procurou, encontrou e procurou. Olha, infelizmente, eu me perdi de novo. Eu matei mais uma pessoa, eu preciso da tua ajuda. E o amigo dele disse: quando era advogado, eu te ajudei, e ajudaria novamente, se eu fosse advogado, só que hoje eu não sou mais advogado, hoje eu sou juiz, e eu vou te condenar. O Senhor hoje é o nosso advogado, aquele que defende as nossas causas. Caímos lá no primeiro amor, ele está dando um alerta: lembra-te de onde caíste, corrige-te, arrepende-te, volta atrás. Ele está dando tempo, porque um dia ele será juiz, e aí não tem mais como ele nos defender. A hora que a trombeta soar, o tempo acabou. Pastor, e se essa trombeta demorar para soar ainda? Mas aí ele deixou um exemplo na Bíblia, alguém que disse assim: vou derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores, vou encher, guardar bens para a minha vida, e vou dizer: ó alma, descansa, vive em paz, tu tem muita coisa. E o Senhor disse assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Há um mês e pouco atrás, o testemunho que eu dei, foi pedido a alma da tia da minha esposa. Graças a Deus, glórias a Deus, ela estava em paz com Deus e pôde dar aquele testemunho bonito. Como está a minha alma? Como está a nossa alma, igreja? Que situação? O dia de amanhã pertence a Deus. A hora de acerto é agora, a hora de acerto é hoje, o momento é agora. Amanhã pode ser tarde demais. A palavra do Senhor foi pesada para os Efésios: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tirarei do seu lugar o castiçal, é onde se coloca a luz, aonde se coloca o candeeiro, é onde alumia. De repente a nossa luz vai se apagando, e muitos dizem assim: eu não tenho nem mais forças para voltar. Quantos desviados que a gente busca, procura: olha, eu errei tanto, eu pequei tanto, eu não tenho mais forças para voltar. Mas Deus te ama, Jesus, não consigo mais, porque foi tirado o castiçal, a luz se apagou, o Espírito Santo se retirou, o inimigo tomou conta, e a pessoa não consegue mais retornar. Mas nesta noite o Senhor fala para nós: arrepende-te, ainda há oportunidade, ainda há tempo, porque Jesus nos ama, glórias a Deus. E Jesus não quer perder nenhum de nós. Ninguém, Ele nos ama de igual modo a todo mundo. Tem aqui pastores, vários pastores hoje aqui. Ele não nos ama mais, os nossos pastores, do que você que não tem nenhum título, não nos ama mais, não. Ele ama todos da mesma forma, glórias a Deus. Só que Ele quer que nós venhamos estar santificados diante dEle, mesmo porque em Hebreus 12:14 diz assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Essa palavra é pesada. Sem santificação, pastor Peter, ninguém verá o Senhor. Queres ver o Senhor? Queres um dia te encontrar com o Senhor? Busque a santificação. E o dia é hoje. Senão virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E depois o Senhor ainda fala, mais elogios ainda. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. O Senhor ainda dá mais elogio, mas lembra-te. E o verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tiver o Espírito Santo, se você tiver ouvido, ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Glórias a Deus. Para que o Senhor possa olhar para cada um de nós e não encontrar nenhuma mancha na nossa alma, não encontrar nenhum defeito na nossa alma, não encontrar nenhum erro na nossa alma. Pastor, mas nós erramos, nós pecamos, sim, é verdade, nós erramos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não vê um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então como fica, pastor, nessa situação? É não viver uma vida em pecado. Eu errei, mas chego diante de Deus. Senhor, por favor, me perdoe. Senhor, por favor, eu errei. Outro dia, teve uma terça-feira aí, não, acho que tem um mês, eu acho que nem isso. Eu mandei uma mensagem para o pastor Marcos. Pastor, o senhor, por favor, dirige esse culto hoje. Quem vai pregar o fulano de tal? Eu não posso dirigir esse culto, pastor. Não tem jeito, não tem jeito. A consciência do erro, do pecado. E tem uma coisa que eu temo, é estar diante disso aqui, do altar do Senhor. Porque eu digo, o véu rasgou-se de cima embaixo, mas a santidade do altar não foi tirado. Glórias a Deus, aleluia. E eu temo, eu venho para cá com temor. Certa vez, pastor Aradeia, eu convidei ela para pregar. Quando ela veio aqui, eu fui orar para ela. Disse, pastor, eu estou tremendo. Minha irmã, o dia que eu ficar tranquilo para vir aqui, para pregar, para falar, eu não subo mais no altar. Não sei se ela lembra, eu falei com isso. Por quê? Porque eu tenho um temor ao Senhor nosso Deus. E aí o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Eu subi aqui, Alfredo Pujol, passando ali no quartel ali, um ônibus subindo, sabe todo mundo que conhece ali, que não dá para ultrapassar. E eu atrás do ônibus e um carro atrás, e o carro queria passar na marra queria, e eu fui perdendo a cabeça. O baixinho aqui é pequenininho, mas quando o sangue sobe a cabeça, só lá do alto a misericórdia. Eu fui perdendo, e nada, e vinha, e começava a dar luz alta. Eu comecei, quer que eu passe por cima do ônibus? Não tem como. Quando subiu, passou os semáforos, tinha mais um semáforo que aí dava para entrar à direita. Antes de entrar, ela começa a gesticular e começa a criar problema, e eu paro o carro. O que você quer que eu faça? Dida, calma, Jô, por favor, não dá mau testemunho, você é um cristão. Aí eu gritei com a minha linda ali, eu gritei e aquele dia acabou comigo. Aí o senhor pediu perdão da palavra, seu bobão. Mas eu falei para o pastor Marcos, dirige o culto. Eu não estou apto a dirigir esse culto, porque eu não estou apto a subir o altar. Então nós erramos. A questão é não viver uma vida de erros. Nós estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a cometer falhas. Isso é do ser humano, mas eu não posso viver uma vida disso. O pastor Marcos diz assim, não, pastor João, assume lá, porque uma vez que você está nessa situação, é porque você reconheceu o seu erro, você está arrependido e Deus já te perdoou. Eu disse assim, é verdade, mas eu não me sinto bem. Eu até brinquei com ele, eu disse assim, você lembra lá no deserto, lá a lei de Moisés, aquelas coisas,
Quando o camarada errava, ia lá e fazia um sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado, e o Senhor dizia assim, ó, e fica imundo até a tarde. Eu disse, até a noite eu estou imundo, não posso subir nesse altar. Porque tinha que sair aquilo de dentro. Isso é o temor ao Senhor. A responsabilidade com sua palavra, com a santidade. Então nós estamos sujeitos a errar, nós vamos errar. Mas não podemos viver uma vida de erros. E o Senhor se importa conosco. E Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, olha que coisa linda. Aquilo que Adão e Eva perderam no jardim do Éden, Ele disse, olha, come de tudo, só não come da árvore da ciência do bem e mal. Agora Ele disse assim, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso com Deus, vida eterna com Deus. A tia da minha esposa, quando faleceu, ela disse, Jesus me levou lá e me mostrou a casa, é tão linda, não dá para explicar. Então ela sabia que ela tinha uma vida eterna, que tinha até uma casa para ela morar, ela já tinha visto essa casa. É isso que Deus quer para nós, Ele tem o melhor para nós, o que o Senhor tem. Mas olha, se observares os mandamentos e a ordenança que hoje te ordenam, esta é a palavra de Deus. Deus apertou com a igreja de Éfeso, era tão bonita, era uma bênção. A igreja de Éfeso era o pastor Jonatas aqui, ó, parece que não tem defeito. Ele consegue enganar muito, mas aos olhos de Deus, ninguém engana, ninguém passa. A santidade de Deus, queridos, a santidade de Deus é tão grande, mas tão grande, que quando Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele veio porque o Pai mandou, por amor a nós. Mas chegou num momento que lá no Calvário, o que aconteceu? Os pecados do mundo, da humanidade saíram e vieram sobre Jesus lá naquela cruz. Houve um momento na face da terra, que naquele momento, talvez de piscar de olhos, ninguém tinha mais pecado. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados. E o que aconteceu? O Filho de Deus, obedecendo o mandado do Pai, o Pai olhou lá de cima e deu as costas para Jesus. E Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não pode viver, não há comunhão com o pecado, com o erro. E Ele deu as costas para o próprio Filho, que estava fazendo aquilo que Ele pediu, por amor a mim e a ti. Glórias a Deus. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é limpo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é amor, o Senhor é esperança, o Senhor é perdão, o Senhor é a graça, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é aquele que nos ama, é aquele que vem nos buscar para que possamos estar eternamente com Ele. Querida igreja, Jesus te ama, Jesus nos ama, não perde essa oportunidade. Olha, eu posso falhar com a minha esposa, estamos casados há 48 anos, podemos errar, podemos falhar, eu posso de repente, olha, não te quero mais, não te amo mais, o amor acabou, tal, mas aquele lá de cima, o amor dele nunca acaba. O amor do Senhor é inesgotável por nós, aleluia, glórias a Deus. Arrepende-te, porque eu tenho algo para você, uma árvore da vida, da qual está escrito que as folhas dessa árvore servem para a nossa saúde, vida eterna com o Senhor, mas depende de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos ser homens e mulheres de Deus, que Deus possa olhar para nós e não ver a situação que Ele viu na igreja de Éfeso, que Deus possa olhar para nós e olhar de uma outra forma e dizer, eu estou me agradando daquele filho, eu estou me agradando daquela filha, que Deus possa olhar as nossas atitudes, o nosso linguajar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso corpo, tudo aquilo que procede de nós, possa agradar a Ele, aleluia, glórias a Deus, porque Deus tem o melhor para nós, glórias a Deus.
Jesus te ama, igreja. E assim como Ele chamou a atenção da igreja de Éfeso, é porque Ele quis dar uma oportunidade para Éfeso. A igreja tão linda, tão maravilhosa, tão elogiada pelo próprio Deus, pastor Pete. Foi Deus que elogiou, Jesus elogiou tanto esta igreja, mas, porém, contudo, todavia, deixaste o teu primeiro amor. E o amor é ao Senhor nosso Deus. Porque se eu amar ao Senhor, eu vou amar ao próximo. Não existe amor a Deus se eu não amar ao próximo. Só com o amor de Deus na minha vida é que eu vou fazer as coisas boas. É só com o amor de Deus, com a obediência à sua palavra, é que isso vai refletir no dia a dia da minha vida, da nossa vida. Se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, então nós andaremos neste mundo, independente da circunstância, e o mundo vai olhar, lá vai um crente, aleluia, lá vai um salvo, glórias a Deus. Eu nunca me esqueço, quando gerenciei um comércio atacadista de malhas, ali no Bom Retiro, um sábado, 2 moças chegam lá, e os meus funcionários lá atenderam, depois eu estava no caixa assim, e elas chegaram, e uma delas falou assim para mim: você é crente, né? Eu disse assim: sim, eu sou crente. Aí a amiga dela assim: como é que você sabe? Você já se conhecia? Não, nunca vi, nunca soube. Mas então como é que você sabia que ele é crente? Assim, olha para ele. É diferente, olha, percebe, olha, tem alguma coisa diferente, ele é crente. Eu só peço misericórdia de Deus, para que essa luz nunca se apague da minha vida. Glórias a Deus, para que eu possa brilhar, e com o meu viver, eu possa ganhar outros para Cristo. Nós somos a Bíblia que o mundo quer ler, porque o mundo está cansado, nos dias de hoje, de ouvir falar de Jesus. Hoje ele quer ver o verdadeiro cristianismo na minha e na tua vida. Billy Graham falou isso: nós somos a Bíblia que o mundo quer ler hoje, que o mundo possa ler em mim e em você o verdadeiro cristianismo, os ensinos da palavra de Deus, e que o Senhor possa se agradar de nós. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe. Eu peço perdão, depois eu conto para vocês o que houve. Quer que o pastor nos deixou na mão, não mandou mensagem nenhuma, não disse nada. Deus sabe, eu tenho certeza que esse estudo vai continuar, e o que eu falei da igreja de Éfeso não tem nada a ver com o que ele vai falar. Ele vai trazer histórias, profundidade, porque quem sou eu? O pastor Pete, do lado dele, do conhecimento dele. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Pastor Marcos, por gentileza, tenha bondade. Glória a Deus. Amém, igreja?